Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, está pronto para mais uma aventura nos tesouros do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP? Então vamos lá, porque hoje eu tenho mais uma peça para mostrar para você em sua relação com a história antiga, a arqueologia e o contexto da Bíblia Sagrada, tá bem? Se você está gostando desse conteúdo aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, nos siga também nas redes sociais, tanto do NASP, quanto do MAB, quanto a minha rede particular, Rodrigo Silva Arqueologia, ou também o MAB EC, que está ali no Instagram. Você pode nos seguir lá, vai ser muito bem-vindo. E eu quero também dizer que nós preparamos para você um presente, um e-book com os principais achados da arqueologia, tá bom? Então você pode ver esse book aqui com todos esses detalhes do MAB, muitas peças que eu estou mostrando aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo como é que você pode baixar esse book para você, tá bom? E depois você pode ler, curtir, passar o conhecimento para os seus alunos aí, para os seus amigos, tudo será muito, muito legal, tá bom? Continuando então a nossa explanação de hoje, eu quero falar de um achado egípcio. O original desse achado está no Museu do Cairo. Nós temos aqui no NASP uma réplica que eu trouxe do Egito, inclusive, essa réplica eu trouxe do próprio Egito, lá do museu, e ela é em tamanho natural, da mesma peça, do mesmo tipo, igualzinho a que tem lá. Mas como essa peça é grande, eu resolvi usar aqui na nossa exposição uma versão dela em miniatura. É a chamada paleta de Narmer. Ela está aqui na minha mão, olha, paleta de Narmer. Você está vendo aqui? Ainda existe um mistério de qual seria o objetivo dessa paleta. Alguns pensam que seria uma paleta para cosméticos, ela tem ilustrações em relevo de um lado e de outro, tá bem? Alguns pensam que seria paleta para ilustração para cosméticos, outros pensam que seria uma paleta para colocar tinta mesmo, para pintar alguma coisa, outros pensam que seria apenas uma espécie de escudo ou brasão cerimonial. Enfim, o objetivo dessa paleta ainda é desconhecido, é um mistério. Como nós não temos como saber qual era o propósito dela, por que ela foi feita, pelo menos a gente pode aprender com o testemunho epigráfico que ela traz da sua escrita, dos seus desenhos e tudo mais. E começa aqui. Esse que vocês estão vendo aqui no centro é o faraó Narmer. Você percebe que ele está justamente com uma clava na mão, ele tem uma clava na mão aqui, e do outro lado ele está golpeando, prestes a golpear, melhor dizendo, a cabeça de um inimigo. Embaixo dos seus pés você tem vários inimigos aqui, olha, que estão debaixo das plantas dos seus pés. Aliás, aqui eu já vejo uma correlação entre a paleta e a Bíblia, porque a Bíblia também fala: vocês sairão da cidade e pisarão os seus inimigos na planta dos seus pés. A Bíblia também fala que Deus, sentado em seu trono, tem os seus inimigos sob os seus pés. Então essa ideia de pisar os inimigos sob os pés era um emblema comum do Antigo Oriente Médio, tá bom? Vamos voltar para a paleta aqui, o que mais que nós podemos ver? O Narmer, esse sujeito que está aqui, foi o primeiro faraó a unificar o Alto e o Baixo Egito. Por isso que ele está, de um lado aqui, tendo esse tipo de coroa. Vou mostrar para vocês, veja a coroa dele aqui. Parece até uma ponta de uma mamadeira. Vocês estão vendo? Agora eu vou virar a paleta e do outro lado você vai ver de novo o Narmer. Ele está aqui no cantinho. Preste atenção, deixa eu apontar aqui. E vejam, a coroa dele é diferente da primeira versão, olha. Aqui está mais fácil vocês verem, ó. A coroa dele, o desenho é diferente. Parece até uma cadeira. Olha mais uma vez a coroa aqui e olha a coroa do lado de cá. Percebeu? Essas duas coroas que o faraó usa são a representação sequencial do Alto e do Baixo Egito. Sim, o império dos faraós era dividido em duas partes, o Alto e o Baixo Egito. A única curiosidade para nós, para você tomar cuidado e não cometer esse erro, é que, diferente do que apontaria o senso comum, o Alto Egito fica no sul e o Baixo Egito fica no norte. Por que isso? Por causa da sequência das águas do rio Nilo. O rio Nilo, ele nasce e vai desembocar lá em cima no Mediterrâneo. Então, como o rio Nilo vai desembocar no norte, eles chamam o norte de Baixo Egito e o sul de Alto Egito. Só isso. É a terra também que é chamada em egípcio de Kemet, a Terra Vermelha, o povo da Terra Vermelha.
perdão, da terra escura, da terra negra, não da terra vermelha, traduzindo aqui, corrigindo a tradução. E o Narmer foi o primeiro faraó da primeira dinastia que conseguiu unificar o Alto e o Baixo Egito. E foi na época do reinado de Narmer que os egípcios, os escribas, começaram a inventar os primeiros traços da escrita hieroglífica, que ficou por muito tempo perdida e só foi redescoberta a partir dos trabalhos de François Champollion, que a decifrou em 1822. Mas por muito tempo ninguém poderia ler como era a escrita hieroglífica. Via lá os desenhos, mas não sabia como ler. Agora, aqui nessa estela, nessa paleta, nós temos a ideia de como eles começaram a escrita hieroglífica. A princípio, eles começaram com uma escrita ideogrâmica, assim como a escrita sumeriana, depois fonética. Aqui nós estamos numa fase fonética, onde você pegava o som de um desenho e juntava para formar uma palavra. Por exemplo, eu posso pegar um dado, desses dados de joguinho de mesa, sabe, dado, e pegar o desenho do sol. Então, se eu misturo sol com mais o dado, eu formo a palavra soldado. Foi isso que eles fizeram aqui. Você tem aqui um desenho de um peixe, deixa eu pegar aqui nessa parte está mais clara, aqui em cima, vamos ver se o ângulo aqui vai conseguir pegar direitinho. Nós temos aqui um peixe na parte de cima e aqui no centro você tem um cinzel, um peixe e um cinzel. Essas duas palavras você tem nar, que é o peixe, e o cinzel mer. Então, Narmer, o nome justamente do faraó que aparece aqui, tá bem? E veja o triunfo dele, carregando os estandartes da vitória. Aqui à frente você tem vários inimigos degolados, com a cabeça cortada. Aqui você tem monstros contra os quais ele está combatendo. E aqui, desse outro lado, nós temos Narmer em triunfo diante do deus Horus. Horus era justamente o filho de Osíris, aquele que tenta vingar o seu pai lutando contra o seu tio, o deus Set. Agora, o que essa paleta pode me ajudar a entender o texto da Bíblia Sagrada? Eu já fiz uma menção para você que é com relação aos inimigos debaixo dos seus pés. Uma outra coisa que nos chama a atenção são esses monstros que aparecem aqui atrás. Olha, tá vendo? Aqui. Esses monstros representam o caos. E no livro de Jó nós temos também o caos, a ordem cósmica do mal, representada por dois monstros, um monstro marinho, o outro monstro terrestre. E você tem justamente Jó contemplando numa visão Deus combatendo contra esses paquidermes do mal. Inclusive, uma das perguntas é, você pode com um anzol pegar o Tiamat ou o Behemoth? E aqui você vê dois homens tentando laçar esses monstros marinhos. Agora, a outra novidade está do lado de cá, talvez a parte mais ampla. Já falei do Narmer, com a sua clava, a ponto de esmagar o crânio de um inimigo, em frente a esse pássaro, que é o deus Horus, e perceba que ele está descalço. Não há sandálias nos seus pés. E logo aqui atrás, eu tenho lá no fundo, no segundo plano, o empregado do faraó, Narmer, carregando nas mãos as sandálias do faraó. Por que o faraó estaria lutando descalço? Por que o empregado, o escudeiro dele, viria atrás carregando sandálias? Normalmente o escudeiro carregava as lanças, as armas do combatente, não as sandálias dele. Mas por que o escudeiro está carregando as sandálias? Por um detalhe da cultura egípcia que nós vemos em vários outros elementos artísticos da antiguidade, não apenas na paleta de Narmer, mas também em túmulos. Quando se está diante de uma divindade real, reconhecida, você tem que tirar o sapato para reconhecer que aquele que fala com você é um Deus. Percebeu? Essa era a prática egípcia. E o que isso me ajuda a entender a Bíblia? Existe uma passagem do livro do Êxodo, falando do chamado de Moisés, em que Deus aparece a Moisés numa sarça ardente. Essa história é contada no Êxodo e ela é replicada também aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler a parte de Atos que está citando o livro do Êxodo. Atos, capítulo 7, versículos 33 em diante, diz assim: Então o Senhor lhe disse a Moisés, tire as sandálias dos pés,
porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Por que Deus mandou Moisés tirar as sandálias? Será que eu posso encontrar na paleta de Narmer uma explicação lógica e razoável para isso? Eu vou ler mais uma passagem para você. A segunda ocasião em que Deus também pediu um homem para tirar os sapatos, as sandálias dos seus pés por estar diante de Deus. Josué capítulo 5, versículo 15. Josué capítulo 5, versículo 15. Agora foi Josué. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Veja, embora os muçulmanos, que seguem parcialmente alguns livros de Moisés, tenham o costume de tirar os sapatos para entrar nas suas mesquitas, nós não encontramos na cultura judaica essa ordem de tirar sapatos porque está no lugar sagrado. Não encontramos isso no Novo Testamento, nem nas páginas do Antigo Testamento, nem na história do cristianismo, a não ser em igrejas orientais, que o oriental já tem aquele costume de tirar o sapato antes de entrar em casa, etc. Mas para fins litúrgicos, não temos na Bíblia nenhuma lei de Moisés pedindo o pessoal para tirar os sapatos ao entrarem no templo ou ao entrarem ali nas portas do santuário, não há isto. Se não há essa doutrina, de onde vem essa ordem divina para Moisés e depois repetida para Josué, tirar os sapatos porque o lugar era santo? A resposta é simples. Tanto Moisés quanto Josué foram criados na cultura egípcia. Eles cresceram imbuídos de todo esse modo egípcio de entender a vida. Sendo assim, se Deus aparecesse para Moisés na sarça ardente e não desse a ordem para que ele tirasse os sapatos, Moisés podia deduzir que aquela voz que falou na sarça seria um demônio, ou um espírito do deserto, ou um gênio. Até hoje, os povos do deserto acreditam muito em demônios do deserto, em gênios da lâmpada. Sabe a história de Aladim? Pois é, a história de Aladim faz parte do folclore do deserto, assim como Saci Pererê faz parte do folclore brasileiro. Essas mitologias, essas lendas, elas são parte daquela cultura. Então, como Moisés foi aculturado pelo modo egípcio de pensar, se Deus não falasse com ele, tira as sandálias, ele poderia pensar que era apenas um gênio que estava falando com Deus, com ele, ali da fornalha, da sarça ardente. Ou, quem sabe, um demônio. A mesma coisa com Josué. Então, quando Deus fala assim, não, tira o sapato, ele entender, quem está falando comigo é Deus e nem o outro. Ou seja, ele entendeu porque Josué e Moisés, embora fossem hebreus de nascimento, eram egípcios de educação. Então Deus partiu do conhecido para o desconhecido. Deus deu para ambos, Moisés e Josué, uma mensagem na língua que eles pudessem entender, da cultura que lhes fosse mais apropriada. E a paleta de Narmer nos ajuda a contar essa história. E então, você gostou desse conteúdo? Sabia que tem muito mais coisa esperando por você no aplicativo da Bíblia Comentada? Então corre lá, baixe o seu aplicativo e comece agora a navegar por esse mundo de pesquisas bíblicas, de conhecimento do sagrado e também conhecendo o Tesouro do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Obrigado por ficar comigo até aqui e na próxima semana eu tenho mais um artefato para mostrar para vocês. Um abraço e até lá.